Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, 8h24. E, Arnaldo, novamente, a bola é contigo. Nosso convidado, Dr. Rubens Soares Viana Júnior. Dr. Rubens, a gente está falando mais sobre celeridade de justiça, que é um assunto recorrente e é um assunto que todo jurista que passou por aqui e que a gente entrevistou, ele chega em um momento que a gente precisa falar sobre ele, sobre a morosidade da justiça, melhor dizendo. Porque essa morosidade tem esse aspecto dessa compreensão popular de morosidade, mas há um outro ponto que eu acho que é isso que eu quero perguntar ao senhor, que é a questão do número de juízes na comarca. É um número realmente muito baixo? Precisa de mais juízes no estado do Rio de Janeiro? E bem, há um acompanhamento de dados estatísticos, não é? Todos os anos. A justiça em números, há um comitê de primeira instância avaliando esses casos. O Tribunal, por exemplo, de Justiça do Rio tem a divisão de análise gerencial, né? Agora, a estrutura ela tem uma situação de organização e também de recursos, né? Todo e qualquer novo juízo demanda a criação de cargos, né? Quase sempre os poderes têm dificuldades orçamentárias, né? O orçamento que recebe está muito próximo daquilo que é despesa, né? Então a criação de cargos hoje, ainda mais nessa situação econômica que nós vivenciamos, não é tão simples. O que se prima muito é por uma reestruturação, né? Eu sou a favor de uma reestruturação. A gente tem, por exemplo, as ações cíveis aumentando o número de casos. E eu tenho ações de família diminuindo. Vamos reequilibrar. Talvez uma vara de família pode ser transformada em vara civil. Uma competência da vara civil pode ser encaminhada à vara de família. Em alguns casos, por exemplo, os tribunais foram organizados em algumas cidades para ter uma vara criminal, uma civil e uma de família. Ora, eu tenho ali uma divisão que não é isonômica, né? Porque o juiz do civil vai receber muito mais casos do que o juiz de família e o juiz criminal. Eu acho que a melhoria dessa estrutura é fundamental e é o que nós brigamos, né, até do judiciário, para que haja esse equilíbrio, essa equalização das forças, né? No caso de Campos, por exemplo, que é uma entrância especial, há muita gente que avalia que seja meio que um trampolim. Meio que muitos juízes passam por Campos visando somente uma vaga numa entrância de uma comarca da capital, por exemplo. O senhor está aqui já há um bom tempo, avalia dessa forma também? Acontece casos como esses? O tribunal entendeu que comarcas de maior potencial, população, questão de volume, elas deveriam ser consideradas de entrância especial. Então, Campos, Volta Redonda, Teresópolis, Petrópolis, São Gonçalo, Niterói, além da capital. Então, isso virou uma etapa de promoção do juiz. O juiz de entrância comum, entrância inicial, ele se promove para a entrância especial para, posteriormente, almejar, por exemplo, se tornar desembargador, né? Uma etapa da carreira, né? Sim. Então, é possível que haja uma promoção para Campos e depois uma remoção. O que aconteceu foi o seguinte: houve uma melhoria nessa situação quando o tribunal exigiu um interstício mínimo. Ou seja, o juiz tem que permanecer na comarca pelo mínimo de 2 anos, né? Então já houve essa melhoria, como você falou, de Campos ser utilizado como um trampolim. Se promove para cá e depois se remove, né? E isso aconteceu durante um período, talvez por conta disso a sua pergunta, em que juízes afastados, por exemplo, juízes que estavam auxiliando presidência, corregedoria ou na turma recursal, se promoviam para Campos e aí não assumiam as vagas aqui, que ficavam sem juiz ou com juiz substitutos ou em cumulação, né, um juiz de outra vara auxiliando. Essa regra foi melhorada, digamos assim, para se exigir o interstício. Hoje, por exemplo, temos apenas uma vara em Campos sem magistrados. Os outros que vieram recentemente, que assumiram a primeira criminal, a segunda civil e a segunda criminal, vão ter que cumprir o interstício mínimo, né? Essa é a regra atualmente vigente. Então, tá certo. Agora, a gente falando sobre a questão de juízes, é inevitável a gente falar
a questão do juiz Glaucenir Oliveira, que está aí para ser afastado pelo CNJ. Está para ser afastado, não, o CNJ determinou o afastamento, só não fez ali, digamos, a dosimetria da sanção, né? Não posso chamar de pena nesse caso. Eu sei que é um assunto delicado, sobretudo é um colega do senhor, da mesma comarca, mas como que o senhor vê esse posicionamento do CNJ de aplicar aí a segunda maior sanção num caso como esse? Para quem não se lembra, é aquele áudio vazado de um grupo de WhatsApp no qual o juiz Glaucenir insinua de alguma forma que o ministro Gilmar Mendes teria recebido algum tipo de propina para liberar o juiz Garotinho num processo que ele tinha determinado a prisão. Como que o senhor avalia esse posicionamento do CNJ? Veja, é difícil para o juiz comentar uma decisão, né, de um órgão da estrutura do Poder Judiciário, que é o CNJ. Nós aqui mais próximos ao Glaucenir conhecemos o Glaucenir. O Glaucenir é um excelente juiz, eu tive a oportunidade de substituí-lo 2 vezes. Eu, no exercício da 4ª Vara Civil, me parece que num afastamento dele de férias, e depois de uma licença que ele teve para se casar, algum tempo atrás eu o substituí, antes até de assumir a dívida ativa, né, do nosso primeiro ponto, e posso dizer que o Glaucenir é titular da 3ª Criminal, aqui de Campos, e tem um juízo criminal totalmente em dia, rigorosamente em dia. Eu até me surpreendi de substituí-lo, porque geralmente você tem processos complexos que aguardam a sentença, né? Atrasa um pouco mais do que os outros. No gabinete do Glaucenir não havia, né? Pouquíssimos casos ali para que estavam pendentes de exame, né? Então, é um juiz produtivo, né? E conhecemos a integridade do Glaucenir, quem vivencia aqui a cidade de Campos, né? Respeitado pela sua equipe, né? Por promotores, por defensores, pelos colegas. Então nós lamentamos essa penalidade administrativa, né? Me parece que a Associação dos Magistrados está apoiando o Glaucenir na tentativa de recorrer dessa sanção. Realmente é a segunda sanção mais grave prevista no campo administrativo, né? A disponibilidade, porque ela envolve uma perda parcial dos vencimentos, né? É uma redução de salário e o afastamento. Vamos aguardar aí o posicionamento da associação, da própria defesa do Glaucenir, de tentar reverter ou minorar essa penalidade. Eu posso registrar que fiz o que aconteceu comigo, eu o substituí, né, e fiquei surpreso com a qualidade do trabalho, da eficiência, do número de casos. Para você ter uma ideia, dou aqui um exemplo, né? Muitos talvez não conheçam. O cartório do Glaucenir tinha um volume expressivo de casos para serem arquivados. Ou seja, se havia algum volume de casos ali, eram para ir para o arquivo, porque eles não conseguiam, no número de servidores, né, arquivar tantos processos que estavam sendo encerrados. Isso foi até uma situação que vi quando o substituía mais ou menos 2 anos atrás na 3ª Criminal. Ou seja, um atraso de arquivamento, né? Isso é o que é até um atraso positivo, digamos assim, né? Teve até uma desembargadora do Rio, que o Anselmo Góes trouxe na coluna dele, a nota mais importante da coluna, de uma das principais colunas do país, falando sobre a desembargadora saindo em defesa do Glaucenir, fazendo uma corrente, mandou e-mails no tribunal falando que todos deveriam ser solidários a Glaucenir. E hoje tem, como você mesmo colocou, a Maerj tem um ato em frente ao fórum às 13 horas, está marcado para as 13 horas, em apoio ao juiz. Agora, mais uma dúvida com relação a isso, o senhor pode tentar me ajudar. A esclarecer, na verdade. Há recurso, depois do CNJ, pode recorrer a outras instâncias? Há um recurso interno, que nós chamamos de embargo de declaração, para que a decisão fique o mais clara possível. É possível que a defesa dele interponha esse recurso. Sim. E depois o CNJ é a última instância administrativa do Judiciário, né?
que se chamamos de recurso, mas na verdade seria uma ação autônoma, né? Ao Supremo Tribunal Federal, que é, como falamos aqui na situação anterior, o órgão de cúpula do Judiciário que pode examinar questões constitucionais, né? Então é possível que se interponha também essa ação no Supremo Tribunal Federal. No campo administrativo, ainda no CNJ, há esse recurso de busca de aclaramento, digamos, da decisão, né? E talvez de modulação, se o CNJ entender que deva modular, porque eu não tive acesso à decisão, mas ocorreram votos, né? E aí isso precisa agora ser constado um acórdão. Sim. E ali naquele acórdão que se decidiu na maioria e se verificar o que precisa ser aclarado ou não, né, desse resultado. E parece que se comentou no momento, né, que um dos ministros que mais pressão fez junto ao Conselho Nacional de Justiça foi o ministro Dias Toffoli, para a conclusão desse processo de... Eu não sei se ele fez pressão, mas acho que ele, como presidente do CNJ, né, a sessão anterior, a que não se julgou o caso, era o voto dele que não estava pronto. Aí ele, como presidente, não fica ele foi e falou, olha, meu voto, eu não estou com voto, não concluí o voto, eu peço um prazo a vocês, mas até dezembro eu trago. Eu sei porque essa sessão do CNJ eu acompanhei. A da decisão não estava comigo, a pauta já estava com o Aldir. Mas a primeira, que adiou, eu estava assistindo a sessão. Eu acho que não sei se foi muita pressão. Aí vai uma visão particular aqui, né, nesse bate-papo que a gente está tendo, pode ser interpretado como um recado de um presidente do Supremo aos juízes de outras instâncias. Aí é uma questão, aí é uma avaliação pessoal. Na minha avaliação, acho que sim, né? Um recado, olha só, esse tipo de comentário não cabe, se houver, vai ter sanção desse tipo aqui. Porque foi um caso que ganhou uma grande repercussão nacional. Esse áudio vazou para o antagonista. A gente tinha acabado, eu estava falando que ele estava em confraternização de fim de ano, foi a mesma coisa, a gente estava num período de confraternização de fim de ano, eu estava na casa do Aldir, como eu falei aqui, quando o Aldir me trouxe a notícia aqui, ó, aconteceu isso aqui. Eu, na época, estava fora da Folha, fora da redação, estava só com o blog, e o caso ganhou uma repercussão muito grande no cenário nacional, então é um caso que é um paralelo, como se chama no judiciário, queria ser uma jurisprudência, né, a partir de um caso de que é um entendimento que se firma a partir daí. Então pode ser um recado. Agora, acho que forçar a decisão, não sei se seria um caso a se colocar na conta do Dias Toffoli, não. Eu acho que nesse caso, aí é um recado bem dado. É um recado. E muitos alegaram também que a decisão foi uma espécie de uma tomada de posição, né? Como você falou, olha, vamos punir exemplarmente e a partir de agora vocês tomem cuidado com o que falam. Aliás, essa história de grupo é muito perigosa, né? Grupos de WhatsApp realmente é uma coisa perigosa. O Judiciário começa a debater essa matéria também para orientar juízes, até, né, nessa situação dos grupos, né, mas também não há um regramento, né? Aquela situação que falamos no início, de uma segurança, né? Em relação a redes sociais, é uma situação muito atual que demanda realmente um regramento. Era um grupo fechado, né, onde houve o citado áudio. Eu também não acompanhei a última sessão, que ela foi até muito tarde, eu estava com compromisso, não tive acesso ao voto do ministro. Mas pelo que fiz da leitura, inclusive da sessão anterior, também ocorreram votos por outras sanções. Né? E você citou a questão da desembargadora, que atua em processos criminais, né, fazendo referências ao juiz Glauceni e dessa corrente. Eu só assinalar que o jornal, né, um outro problema também envolvendo aí os jornais, né, não fez o contato com o Glauceni, né? Parece que na resposta o Glauceni recusou essa ajuda, né? E vai aguardar fazer a sua defesa. Ele não aceitou essa corrente que queriam implementar, né, para auxiliá-lo, né, se houvesse uma redução
de vencimentos, etc. Então, acho que o jornal poderia ter feito contato com o juiz para que ele se manifestasse, né? Houve realmente essa divulgação de uma iniciativa de uma desembargadora acerca dessa corrente de solidariedade, e o Glauceni prontamente, logo depois, entendeu que deveria agradecer, né, mas não aceitou. Eu até recebi essa mensagem. Agora, a gente está chegando no final do programa, a gente tem ali uns 5 minutinhos estourando. Eu queria só voltar ao cenário nacional. A gente falou sobre vários assuntos, mas lá no início, no primeiro bloco, eu falei sobre a pesquisa Datafolha, que trouxe ali que estancou um pouco a sangria da popularidade do governo Bolsonaro. Mas existe uma figura muito mais popular no governo do que o próprio presidente, que é o ministro da Justiça, Justiça e Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro, ex-juiz federal, juiz que era responsável pela Lava Jato em primeira instância e que foi o que o alçou ao cenário nacional, conhecimento da população no país inteiro. Ele é o ministro mais conhecido, é o ministro mais bem avaliado do governo, mas recebeu muitas críticas pelo fato de ter atuado em um processo que, mesmo que indiretamente, influenciou no pleito, uma vez que o ex-presidente Lula, condenado, diga-se de passagem, fica fora do período fica fora da corrida eleitoral, e o presidente Bolsonaro eleito, ele aceita ser ministro do presidente. O senhor, como juiz, como o senhor avalia essa postura do Moro? Acha que é uma questão natural? Acha que pode realmente ter um conflito, uma percepção de conflito de interesse? Qual a avaliação particular do senhor? A minha avaliação ela é simples do que aconteceu naquele momento histórico, né? As coisas foram se sucedendo, né? A Operação Lava Jato começou lá atrás com Alberto Youssef, né? Quando ele, já rompendo uma delação premiada, é surpreendido novamente em novos fatos de lavagem de dinheiro, me parece que é um doleiro, né? E tinha um posto de gasolina, por isso o nome Lava Jato, aquela coisa toda. E aí depois se encontrou o diretor da Petrobras, nomeado por indicação de um partido político da base da época, né? E esse diretor da Petrobras recebendo valores expressivos, inclusive se apreendeu documentos, automóveis de alto valor e etc. Parte daquilo que eu falei no início. A Operação Lava Jato foi fundamental porque rompeu um paradigma de que a produção da prova e a investigação tem que ter mais qualidade. Acho que o Brasil tem que caminhar para melhorar a estrutura das polícias, e não só da Polícia Federal, que tem uma melhor estrutura, mas também da Polícia Civil, que faz a investigação no âmbito dos estados e municípios. E isso vai ser fundamental para a melhoria do nosso país como um lugar ideal para se viver, né? Os ideais de justiça que nós temos, de segurança, de saúde, de educação, passa muito por isso. Se melhorar o nosso país como nação, digamos assim. E isso vem de muitos anos, e houve uma sucessão de casos. Talvez a experiência do Moro foi fundamental, e aí se criou lá uma força-tarefa também dos procuradores, né? Procuradores focados só nesse caso, e não em vários casos, como ocorre normalmente, que acaba se perdendo um pouco, né, o sentido, porque hoje eu tenho que examinar esse processo, ficou o processo, ou seja, eles focaram naquele caso, delegados da Polícia Federal também comprometidos com o caso. E quando você fala, por exemplo, o julgamento do Moro, o julgamento do Moro se implementou e o TRF ampliou a pena. Sim. E depois o STJ reduziu a pena. Hoje se discute questões formais, por exemplo, suspeição, dosimetria, né? Não se discute muito os fatos, né? Depois houve ele ganhou uma projeção política, passou a ser, como você disse, ter uma avaliação altíssima de popularidade, foi convidado, não sei assim, não tenho conhecimento das circunstâncias do convite para ministro. Eu, como juiz, queria ver o ministro Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, né? Parece que seria um ministro do Supremo Tribunal Federal que traria muita contribuição ao país, né? Mas
fazendo uma avaliação aqui particular, né, pessoal. Não acompanhei todos os casos. Mas a Operação Lava Jato vem de muitos anos atrás, né, antes mesmo de se identificar os políticos ali que depois se protagonizaram alguns casos. Agora, eu só gostaria de ver o ministro do Supremo. Acha que ainda há chance? Pelo posicionamento, algumas colocações do presidente, algumas exposições do ministro. Da mesma forma que os ministros anteriores foram nomeados pelos respectivos presidentes, né? Quando houver a vaga, que não há ainda, né? Ano que vem. Me parece que o ano que vem surja uma vaga por questão de idade, né? Isso, Celso de Mello. Teremos que depende da avaliação aí do momento político. Não sei se o ministro vai querer continuar no Ministério de Segurança ou se o presidente Bolsonaro fará nomeação. Mas vamos trabalhar com hipótese, né? Vamos esperar o tempo um pouquinho, né? Só para concluir esse assunto, você falou sobre as investigações e aqueles diálogos vazados pelo Intercept, né? Que são muito contestados. Fato do juiz conversar com o procurador, entendido por alguns como uma orientação da instrução. Como que o senhor viu aquele caso? Olha, um outro caso também está sobre avaliação judicial, não é tão difícil fazer um comentário. Eu tenho conhecimento da matéria pelo que foi veiculado na imprensa. Houve inicialmente a alegação de que seriam milhares de vazamentos, de casos, acho que de um programa, de um aplicativo de mensagem, né? Que teria sido interceptado ou hackeado do celular de procuradores, né? No conteúdo em si, daquilo que é divulgado, numa posição, né, de quem ouviu a matéria pela imprensa, sem ter tido acesso, não verifiquei assim nada comprometedor, no que diz respeito ao conteúdo, né? Um contato do ministro teria sido, então juiz, né, teria sido no sentido de que até olha, uma questão envolvendo prazo, coisa que nós falamos normalmente, né? Esse prazo falamos para os advogados também, não só para os procuradores. Esse prazo está se expirando, né? Havia alguma coisa assim, outras situações que não me recordo. É claro que o juiz tem que ter por isso que há algum questionamento, tem que ser uma figura de total imparcialidade, né? Mas nós atendemos os advogados, né? E às vezes com o procurador ou com o Ministério Público pode haver uma mensagem para evitar que esse procurador venha a todo momento ao fórum, né? Ou seja, se agilizou ali uma mensagem. Por exemplo, eu criei em Guapimirim, quando fui juiz titular, e se dizia que a comarca era muito complicada, né? Guapimirim, ali na Baixada Fluminense. Eu coloquei um e-mail dizendo qualquer reclamação, situação envolvendo aqui as minhas serventias, podem ser comunicadas por e-mail. Os advogados encaminhavam e-mails para mim, né? E eu, na medida do possível, dentro de uma situação administrativa ali, eu respondia e também determinava ao cartório que regularizasse aquela pendência, um processo atrasado, um documento que não saiu e tal. Então eu tinha ali uma comunicação com o advogado. Não tinha com o promotor, né? Então não vi aquilo como uma parcialidade, tentando solucionar o caso. Eu não tenho assim conhecimento do conteúdo de todos esses diálogos, saber também como houve a apreensão disso, se esse conteúdo é fidedigno, né? Se não houve nenhuma alteração, porque numa mensagem, muitas vezes, ali uma vírgula, uma palavra pode mudar muito o sentido. Então, acho que isso está para ser investigado, tem que ser periciado e as conclusões virão pelos órgãos competentes. E parece que ainda não foi periciado, né? Exatamente. Vai se estabelecer a perícia. Eu acho que, acho que isso é fundamental, porque se há uma comunicação em texto, é prematuro se compreender o conteúdo ou se começar a discutir o conteúdo. É preciso se avaliar. É uma frase integral ou aquilo ali é só parcial, existe um outro contexto, né? E ali por exemplo, algumas mensagens ali seriam até favoráveis à defesa.
Tipo, não vou... o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liberdade. Aí parece que o procurador queria reexame disso. E o então juiz disse, não tem como, não vou reexaminar. Não é? Ou seja, um texto que seria favorável à defesa. Então é preciso avaliar isso com calma, né? Porque envolve a integridade das pessoas e a integridade de processos. Bom, são 8 horas e 49 minutos. Eu tenho a impressão que mais uns 2 dias de entrevista aqui para a gente sanar todas as nossas dúvidas, né? Porque todo mundo é um pouquinho advogado, é um pouquinho técnico de futebol, é um pouquinho médico. Todos nós temos essa característica de palpiteiro e tal, e é muito bom a gente ter uma orientação do que se pode fazer, o que não se pode fazer, do que é legal, o que não é legal. Dr. Rubens, agradeço demais a sua presença. Eu sei que não é fácil, né? Devido ao seu trabalho, mas volte sempre, temos aqui as portas abertas. E só para terminar, o prazo, dia 13 de dezembro. 13 de dezembro encerra-se o programa Concilia. Então é interessante que todas as pessoas que tenham pendências aí tributárias procurem os órgãos competentes para, quem sabe, ainda este ano, os processos sejam encaminhados aí ao arquivo ou sejam suspensos e se evitem os problemas, claro, do próprio cidadão, do seu nome, seus bens. Muito obrigado pela sua presença, uma boa semana. Eu agradeço o convite. Obrigado. E, Arnaldo, amanhã? Amanhã está na pauta o Prêmio Alberto Lamigo, né? É verdade. Foi concedido a dona Diva Abreu Barbosa. Vai ser entregue em 28 de março e em memória ao ator Ive Carvalho. Então amanhã a bancada vai estar com a Aloysio, ele vai estar conduzindo aqui com você. E a priori, dona Diva seria a Lúcia Talabi, né, pelo menos a informação que eu tinha até então, que seria entrevistada representando aqui o Ive, a história do Ive no Teatro de Campos. Então, no dia 28 de março. A entrega no dia 28 de março. Aniversário da cidade e aniversário da rádio. Primeiro ano da rádio, né? A Rádio Folha FM, que inaugurou. Nosso primeiro ano no ar. De liderança absoluta, diga-se de passagem. Bem rápido, graças a Deus. Né? Graças a Deus. E diga-se de passagem, o prêmio Alberto Lamigo foi instituído por Diva Abreu Barbosa enquanto representante da cultura à época do governo José Barbosa na década de 80. 87, por aí, 86. A justa homenagem. E o Iver também. Né? A Luiz coloca muito isso, que o Iver merecia ter recebido também em vida um reconhecimento como esse pelo grande ator que foi. Sem dúvida. A gente sempre diz isso, né? Justamente. Me dê as flores em vida. Depois que... Bom, mas nunca é tarde. É verdade. Muito obrigado aos ouvintes da Folha FM. Vamos seguindo com o melhor da música para vocês aqui. Rádio Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Olha, você não aguenta mais sentir dor, não é? Então o que você